Eu e meu grupo vamos falar sobre dois hormônios, a prolactina e a ocitocina. Dentro desses dois hormônios, a gente vai responder 5 questões, que são elas: a estrutura química do hormônio, o eixo hipotálamo e hipófise da glândula, o estímulo para a liberação, o local de ação e mecanismo de ação do hormônio, trabalhar o mecanismo de feedback de alça longa e explicar condições associadas à perda de homeostase do hormônio e suas consequências fisiológicas. Bom, eu vou falar um pouco sobre o que é cada hormônio, tá? E depois a gente começa respondendo as questões. A ocitocina, ela tem como função promover as contrações musculares uterinas, reduzir o sangramento durante um parto, estimular a liberação do leite materno. Ela também, a ocitocina é muito ligada também ao afeto, ao apego entre as pessoas, consequentemente também entre os animais. E ela modula também a sensibilidade ao medo. Então, a ocitocina é um hormônio muito relacionado ao afeto. Bom, a prolactina é um hormônio que ajuda na produção de leite pelas glândulas mamárias e o aumento das mamas. Bom, agora a gente vai na primeira questão, a estrutura química do hormônio. Aqui eu vou deixar a estrutura química do hormônio da ocitocina. E a prolactina, ela é um hormônio polipeptídico, que apresenta 3 pontos de sulfeto intramoleculares. Bom, eu vou falar sobre a segunda questão abordada, eixo hipotálamo, hipófise e glândula desses hormônios. A ocitocina é um hormônio produzido pelo hipotálamo e armazenado na P90, hipófise posterior, mais conhecida como neurohipófise. Ele é liberado pela neurohipófise diretamente na corrente sanguínea, onde há diversos receptores de ocitocina espalhados pelo corpo. E como todos já sabem, que a ocitocina tem um grande papel na hora do parto. A prolactina, ela é o eixo hipotálamo-hipófise e ela é um hormônio lactogênico, à base de proteínas. Ela é produzida pela glândula adenohipófise e controlada pelo hipotálamo, na região do cérebro onde acontece esse intercâmbio entre o sistema nervoso e o sistema endócrino. Esse hormônio, ele é efetor nas gônadas ovárias e glândulas mamárias femininas. Estimula a secreção de progesterona e automaticamente ela provém relações cruciais durante o período fértil, a gravidez, e continua agindo depois da gravidez no período de amamentação. Isso porque esse hormônio induz a produção de leite pela mama. Bom, sobre o estímulo para a liberação da ocitocina e da prolactina. Ele pode ser secretado de diferentes formas, durante a gestação e durante o parto, durante a lactação. E aí existem mecanismos que também estimulam eles, como os neurotransmissores, a noradrenalina, acetilcolina, serotonina e dopamina. Os meios externos que estimulam são o toque, o calor, o olfato, os sons. E os psicológicos são interações sociais, empatia, estímulos sexuais. E o local de ação é o hipotálamo, que é a região do diencéfalo, onde a gente tem muitos centros nervosos simpáticos e parasimpáticos. E o seu mecanismo de ação é desencadeado pela pressão do feto na cervix, causando contração. Na lactação, a sucção do leite estimula mais ainda a produção da ocitocina e da prolactina. O comportamento social, ele molda o reconhecimento facial, as emoções e a cognição e a agregação social. Aumenta a excitação sexual em homens e mulheres, facilita o orgasmo no estresse, diminui a resposta a estímulos sociais que estressam, a ansiedade diante deles e o medo. Aumenta a confiança também. Eu vou falar um pouco sobre os mecanismos de feedback da ocitocina e da prolactina. No feedback de alça longa, o hormônio vai atuar de volta pelo longo percurso até o eixo do hipotálamo hipofisiário.
Assim como todos os mecanismos do nosso organismo, o eixo hipotálamo-hipofisiário também é regulado, para que sua produção não seja nem reduzida e nem aumentada, mas sim nas corretas quantidades, pois caso haja variações, elas podem gerar distúrbios diversos no organismo. A regulação do eixo ocorre por meio de alças de feedback, e dessa forma, os próprios hormônios liberados fazem essa regulação. O feedback positivo é aquele que os hormônios finais atuam na hipófise e no hipotálamo para aumentar a secreção, estimulando-a. Desta forma, controlam a quantidade de hormônio no organismo, para que esteja em níveis ótimos, a fim de não prejudicar o funcionamento do corpo como um todo. Um dos exemplos mais conhecidos é o momento do parto, quando o bebê está prestes a nascer. Observa-se o estiramento do colo uterino, o bebê fazendo a pressão, o qual estimula a liberação da ocitocina. Esse hormônio aumenta as contrações do útero, as quais aumentam o estiramento do colo uterino, desencadeando mais liberação de ocitocina. Neste caso, o estímulo é reforçado, levando ao nascimento do bebê. Mas quando existe a falta da ocitocina nos animais, em trabalho de parto, é induzido um hormônio em forma de medicamento. Em cirurgia, ela é usada após a cesariana para facilitar a involução do útero e a resistência ao grande influxo de sangue. Auxilia nas contrações uterinas durante o parto, na descida do leite e na expulsão da placenta no pós-parto. A retroalimentação positiva é também observada nas glândulas mamárias, que secretam leite em resposta à quantidade de ocitocina liberada. Quanto mais ocitocina, mais leite é produzido. Na prolactina, a prolactina participa no processo de lactação. Também atua sobre as gônadas ovarianas e glândulas mamárias femininas, preparando e mantendo as glândulas para a secreção do leite. Estimula a secreção de progesterona, promovendo as reações cruciais durante o período fértil e gestacional, sendo o auge da sua produção no período da gravidez, continuada após o parto e consequência ao aleitamento, a sucção. Falando um pouco da perda da homeostase do hormônio da ocitocina e da prolactina. Em aula, nós já aprendemos que a homeostasia indica a propriedade do organismo de permanecer em equilíbrio mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio externo. O mecanismo de controle homeostático geralmente ocorre por meio de um feedback negativo. E quando isso ocorre, o corpo tende a reverter a direção da mudança que está ocorrendo em nosso corpo. Quando acontece a diminuição da homeostase, no caso na ocitocina, o nosso organismo apresenta alguns sintomas. O relaxamento muscular resultando na diminuição em sintomas de fibromialgia e na diminuição da hipertensão arterial e a vasodilatação coronariana. Incapacidade de amamentar, pois falta a ejeção do leite. Não significa que a mulher não tenha leite. Ela está com o seio cheio de leite, mas ela não consegue colocar esse leite para fora. Dores musculares e pontos musculares sensíveis e tensos. Perda da função cognitiva, olhos secos, distúrbio do sono. No caso da prolactina, existe o aumento da prolactina, que chama-se hiperprolactinemia, e a diminuição, que chama-se hipoprolactinemia. No caso da hiper, que é o aumento, o que acontece? Diminui a produção de testosterona, diminui a produção dos espermatozoides, e em mulheres, né, na parte feminina, ocorre a parada da ovulação, que chama-se anovulação. Oligomenorreia, que é a menstruação em intervalos superiores a 35 dias, ou a amenorreia, que é a ausência da menstruação, e também a infertilidade. No caso da hiprolactinemia, acontece a diminuição dos níveis de prolactina no sangue, ou seja, ela é menor.
em mulheres grávidas ou amamentando. Níveis baixos de prolactina dificultam a preparação das mamas para o aleitamento, bem como a produção do leite materno.